Faz muito tempo assim que algumas pessoas assim comentaram, né, sobre assim a minha identidade, meu sobrenome e a identidade, o sobrenome do Elvis Antônio Rocha, né? Mas nós somos filhos só de um pai só, e não é o pai do Benjamin, não. Nós somos filhos desse Antônio. Eu e o Antônio, nós somos filhos do Antônio, né? Engraçado que ele tem o mesmo nome que o nosso pai. Nosso pai tem Antônio, né? Agora nossas mães que é diferente. Eu já sou órfã de mãe, que minha mãe é sobrenome de Moreira Mendes, e ele já é Moreira Mendes também. O meu sobrenome com o sobrenome dele mesmo, de verdade mesmo, com a nossa verdadeira identidade, é Moreira Mendes. Tá entendendo? Porque ele sendo filho do meu pai, ele já é neto do meu avô também, né? Ele sendo filho do meu pai, ele já é neto do meu avô. Agora eu não sei por que ele é Moreira Mendes também, o Antônio, o Elvis Antônio Rocha. E é justamente esse sobrenome Rocha que eu deveria ter. Porque eu também sou Leão, mas não é porque eu me casei com Juscelino de Lima Leão, porque eu já sou Leão que nem Ricardo, né? E Mendes e Moreira. Quer dizer, quando se fala em sobrenomes pegando a minha origem, é a geração inteira, né? Tá entendendo? E parece que, assim, pessoas que queriam enganar o Elvis que nem... Eu acho que a Ivone conhece a mãe do Elvis desde quando a Ivone era adolescente. E conhece a mãe do Elvis Antônio Rocha, que a Maria conhece também o pai do Benjamin desde quando era adolescente, junto com a Ivone. E parece que quem complicou assim a vida da Maria, a mãe do Elvis, pode ser a Ivone com o pai do Benjamin, tá entendendo? Porque enganaram ele entregando a Ana Kelly, que também é meu parentesco, né? Só que não era a Ana Kelly para entregar para ele, era eu. Agora, eu não sei se a Procinete Marreiro da Silva também conhece a Maria, a mãe do Elvis, também na época que, vamos dizer, o pai do Benjamin vivia pelas quebradas, pelo Amazonas com a Ivone, tá entendendo? Porque a Ivone não era de um homem só, tá entendendo? Depois do pai do Diego, eu ouvi o comentário que ela teve mais de 17 amantes, e o pai do Benjamin era um dos amantes dela. Agora não, né, que depois que ela mandou o recado para ele que deram o fim do pai do Matheus, aí ele casou com a Ivone. O pai do Benjamin casou com a Ivone. Né? Então é por isso que o pai do Benjamin falou... O pai do Benjamin sempre fala que ele quer a Ivone e a Natasha, porque é as duas que estão vendendo, estão fazendo as revendas para ele. Mas o que adianta? Tudo é roubado. Tudo é roubado. Aí ele escolheu a Zélia, as outras mulheres que nem a Chica, né? Ajudando a tirar as vidas, né? Para roubar. O que nunca deveriam meter a mão, porque o que estão metendo a mão não é das famílias da Natasha nem das famílias da Zélia, né? Mas é direito das famílias do Benjamin, é direito das famílias do Moisés, tá entendendo? É direito das famílias dos meus filhos também, né? Direito das minhas famílias, da minha gente, do meu pessoal e minha geração. É por isso que falaram, triste da nação do João e do Eliseu e do Antônio sem a vítima viva, tá entendendo? Porque só ela que pode ajudar mesmo, assim que nem a minha nação do Cilso e do segundo Antônio e do Ricardo. E aí tava comentando que depois que me colocasse no manicômio, se a Ivone com a Natasha Domingo, pai do Benjamin e a Zélia, eles daqui da área, se não conseguissem me matar, iam me colocar no manicômio e iam dar um jeito de colocar o Elvis Antônio Rocha no manicômio também.
Aí foi que falaram, coitada da vítima e do Antônio, todos dois, né, iam morrer de graça, assim, né, sem saber que a vítima nunca foi pobre na vida e o Antônio também, ele não é pobre, porque ele também é filho do mesmo pai que a Andréia é, né, e neto do mesmo avô que a Andréia é. Agora, as famílias mesmo, da minha família mesmo, assim, que já era rica mesmo, é a família do meu avô, do meu avô Cilso Mendes, né? Que nas minhas histórias também tem Chico Mendes, tem Chico Xavier, né? Aí a mãe da Emanuele com a Zélia, eles aqui disse que qualquer coisa sequestra o Mateus, sequestra a Vila Vitória, corta o pescoço do Mateus, perderam tempo. Eles aqui atrás do lado da frente perderam tempo. E o Josimar tá bem complicado. Por quê? Porque o Josimar tem meu sangue. É outro abestado. Né? E aí parece assim que, né? Assim fizeram, assim, eles aqui atrás e do lado e da frente o pai do Benjamin, assim, eu não sei se envolveram a família da Suzete, envolvendo a família de Paturi, mas parece que fizeram muita maldade pro Elvis para dizer que era eu que estava fazendo maldade para ele, que era para ele me odiar. Era para ele ter um ódio tão grande de mim, assim, ao ponto assim, se ele chegasse a me ver, ele não queria nem que eu me aproximasse dele, porque ele ia passar a ter medo e as macumbas que faziam, ele ia passar a ter nojo de mim. Então, no coração dele, o sofrimento que ele passou, que eu não sei o que aconteceu com ele, mas coisa boa não foi, no coração dele, eu seria a culpada, tá entendendo? Então, eu seria uma pessoa assim que ele não queria nem ver, nem saber e nem conhecer. E o que fizeram comigo, as mesmas pessoas iam dizer que era ele que tinha mandado fazer comigo para mim não tomar o lugar dele, tá entendendo? Que aí era pra mim sentir o mesmo que ele sentia por mim, até os trabalhos de macumba também eu ia ter nojo dele e não querer ver a cara dele. Eu só sei que se a mãe dele levou ele para bem longe para não se criar perto de mim, para ele não descobrir o segredo do primeiro acordo que foi feito e eu também não, e depois com as maldades que fizeram com ele e comigo também, tá entendendo? É verdade. Quando eu estava lá no albergue, eu desconfiei, porque quando eu me aproximava dele, ele ficava da cor da folha de um papel. Quando eu puxava a conversar com ele, ele já... Não, olha, Dona Maria, eu tô apressada, eu tenho que resolver algumas coisas. Eu nunca fui uma albergada dentro do albergue. Quando eu entrava no Ai, eu esqueci o nome agora. Lá onde ele ficava, na sala que ele ficava, quando eu entrava para conversar com ele, tinha uma pedrinha assim, ele já mandava eu colocar na porta, deixar a porta aberta. Ele tinha medo de fechar a porta, deixar a porta fechada. Assim, é o escritório, eu acho, né? Não sei. Todas as albergadas, os albergados, entravam, fechavam a porta e ficava minutos e minutos e minutos conversando. E quando eu entrava, mal que eu entrava, às vezes eu olhava para ele assim, eu sentia até uma tortura na cabeça, sabe? De todo carinho e amor que eu tinha por ele, né? E eu ficava assim, a senhora tá passando mal? Não, tô não. Eu chorava muito, eu ia lá para trás do albergue e chorava muito. Quando era sábado que ele não ia no albergue e domingo, meu Deus do céu, como sábado era uma eternidade e domingo. Eu queria tanto que amanhecesse logo o dia na segunda-feira para mim ver ele, nem que ele fosse rápido no albergue. Mas quando a Ana Kelly chegava lá, ela fazia de propósito, porque ela trabalhava no postozinho de saúde do lado do albergue. Ela ia para lá para dar risada na minha cara, junto com outras que estavam lá. E ela sempre falava com a Mary, que é a minha prima do 2º grau, filha do Raimundo Vaca, Suzete. Até parece que o Elvis vai olhar para uma beiradeira dessa toda feia, né? Não tem mais nada. Eu falava, Ana Kelly, por que tu não volta lá pro teu trabalho? Porque eu sei que a vovó morreu de derrame e tu era culpada, porque tu foi culpada da vovó Piedade de morrer de derrame. Depois, eu sei muito bem com quem tu se uniu. Eu sei quem foi no Valparaíso, numa voadeira, 2 homens, para saber aonde era que
que a mamãe Margarida, onde era que a mamãe Margarida e a vovó Piedade moravam, para tu saber onde eu estava, depois da morte da mamãe, depois da morte da vovó de derrame, a mamãe Margarida ia ser morta e tu ia mandar me matar. Então volta lá pro posto que tu tá trabalhando, porque aqui só é lugar de albergados e tu não é albergado até porque teu nome não tá aqui. Mas ela fazia de propósito, ela abraçava o Elvis na minha frente, chamava de amor, dava beijo nele. Eles ficavam quase meia hora trancados no escritório lá transando, tá entendendo? E aquilo doía em mim. Por isso que quando meu peito partiu, nasceu uma flor que está no projeto Acolher, tá entendendo? Um pingo da minha lágrima que eu chorava por causa dele, transformou numa bolinha de cristal, aí desceu rolando por onde a gente subia para entrar, para chegar na porta, para entrar lá mesmo no albergue, né, na sala do albergue. Aquela lágrima desceu, aí caiu, foi por debaixo da árvore de goiabeira, aí voltou, aí desceu, caiu, ficou bem embaixo do pé de mangueira, tá entendendo? Uma lágrima de cristal. A Ana Kelly nem podia comer daquela manga lá, porque ela enganava o Elvis com Cleivan. A Ana Kelly, ela tinha um chip no braço que quando ela passava por trás do computador do Elvis, ela resgatava até as senhas secretas que ninguém sabia, só ele. E ela passava tudo por Cleivan. Porque o Cleivan e a Ana Kelly estavam trabalhando por Ritão, que se gaba, que tirou minha virgindade, e o Ritão trabalhava com Juraci Breves. E o Juraci Breves também não é flor que se cheire. E eu sabia que a Ana Kelly estava enganando o Elvis, por isso que eu falava um montão de coisa para ela. Eu falei, tu é minha mãe de uma outra encarnação, mas também o parentesco eu não gosto de você, porque eu sei que tu tá enganando o Elvis. E tu tá com o Elvis não porque tu gosta dele. Se perguntar pro Elvis e pra ela o que eu falava pra ela lá dentro do albergue, eles vão falar. Aí o Elvis tinha um computador lá, aí ela mandou um casal de filho dela. Ela escreveu meu nome e o nome do Elvis num pedaço de papelão. Aí ela mandou os dois filhos dela. E na hora de manhã que o Elvis não tinha chegado, com a ajuda do Cleivane, do José D'Artana e quem estava lá, colocar o segredo no computador, que o Elvis estava trabalhando com esse computador. Então, ela achava que tinha acesso na minha memória, porque ela tinha feito acordo com a Natasha. É por isso que a Ana Kelly nunca deveria ter rabo preso com a Natasha e a Ivone e esse pessoal daqui, traindo o Elvis, tá entendendo? E as famílias do Elvis, tá entendendo? Que é a minha família. Eles achavam que tinham acesso na minha memória e na memória do Elvis, assim, para me viver brigando com ele, para me perder por mau comportamento, meu direito, e ela ganhar. Porque quando eu saí lá do albergue, lá eu fui conhecida como uma faxineira não identificada. Sei tudinho, é por isso que eu não gosto. Se eu ver, às vezes o José D'Artana dizia assim, ai Andréia, tu assim, de rosto assim, até de costa, parece Ana Kelly, por isso que tu não gosta dela. Eu digo, é porque eu sei quem é ela. E também sei quem é tu. Tu nunca foi José D'Artana, tu és João D'Artana, meu irmão. Meu irmão na minha história. E aí eu conversava muito com o D'Artana, sabe? Porque o D'Artana também, ele não podia mentir pro Elvis, Antônio Rocha. Nem o Clerivan. Tá entendendo? Porque quando o Elvis não tava no albergue, eles ficavam apunhalando o Elvis por trás das costas e ficando dando risada. E eles achavam que o Elvis não queria olhar pra mim. Aí eu fui e falei pra eles, né? Porque o Elvis fez o Elvis Antônio Rocha, ele me fez uma promessa. E eu tô presa nessa promessa. E ele também, ele tá preso. Além do primeiro acordo, que na verdade com as duas alianças que era para me casar com ele, e o compromisso e a promessa, né? É muito chato. Aí eu entrei lá no escritório e eu conversando com ele, e ele estava muito agoniado, ele estava muito perturbado. Aí ele pegou assim, assim pra a minha mão e perguntou se eu guardava segredo. Eu falei, por quê? Ele falou assim, ele pediu que eu tivesse paciência, porque a vida para ele não estava difícil, ele tinha que resolver muitas coisas. Ele tinha que resolver muitas coisas difíceis, que dependia até mesmo da vida dele. Ele tem que, eu acho que, provar a inocência dele e assim, colocar muitas coisas em prato limpo, que na verdade estava sendo jogado para cima dele. Aí ele falou para mim que ele ia viajar. E quando ele voltasse dessa viagem, ele falou para mim que a primeira mulher que ele iria procurar era eu, que aí a gente ia poder ser feliz. Mas aí quando eu saí lá do albergue, eu tive que falar que eu ia me casar com ele, porque eu sabia que estavam querendo matar ele. Eu falei, se vocês matarem o Elvis, eu mato vocês. Porque eu vou me casar com ele. Ele viajou, mas ele vai voltar.
Mas aí quando eu peguei o Facebook dele, que eu vi que ele casou com a Adriana, né? Eu vi a foto do casamento dele com a Adriana. E eu fiquei muito triste. Depois da Adriana, ele já se casou com a Márcia, né? Mas ele era ameaçado para não casar comigo. E aí eu mandando ele se casar com as outras mulheres que não são mulheres dele para complicar a vida dele. Que não queria dar certo para ele ganhar, porque os prêmios todos são meu e dele. O filme é meu e dele. O sorteio é meu e dele. A FIFA, tudo que é meu é direito dele, mas ele tinha que se casar comigo. E ele se casando com as outras, não vai adiantar, porque as outras não vai poder ocupar meu lugar e nem ter o que eu tenho, e muito menos ajudar a salvar a vida dele e a vida da Dona Maria, mãe dele, e a vida das famílias dele, que são minha família também. Agora, a vida da minha família que eu fui criada estão salvos, mas a vida das famílias do Elvis Antônio Rocha não estão salvos sem mim. É igualmente a família do pai da Vila Vitória. E aí, né, é tipo assim, porque o primeiro acordo que foi feito para mim ser entregue para ele, me casar com ele na idade certa, eu sendo uma sereia, uma princesa, uma artista, uma estrela, uma rainha, ele, quando foi comprado para mim, ele passou a ser um príncipe, mas para ele ser um rei verdadeiramente, era comigo que ele tinha que se casar, não era naquele para entregar para ele, né? Só que eu quero que ele seja feliz com a Márcia, mas é uma coisa muito ruim que vai acontecer por causa desse acordo que foi feito quando ele foi comprado para mim e eu comprada para ele. É um acordo que não foi cumprido. É um compromisso que está como dívida. Ele tentou sustentar para que, na verdade, chegue até o tempo dele voltar, como ele falou, para que, na verdade, a família dele permaneça viva. É a promessa. Então, a aliança ficou uma por dentro da outra. Não tem como tirar, só depois que eu me casar com ele. E o problema é que eu estou presa nesse compromisso, e quando eu estava com o pai do Matheus, que eu não sabia o que estava acontecendo, eu desenhei 2 corações na parede, uma parede que tinha aqui. O coração do pai do Matheus, por dentro do meu coração, escrevi uma frase: se amar é viver, eu vivo porque amo você. Aí eu estou presa no segredo desse coração e estou presa no par de aliança, que uma está por dentro da outra, e eu não consigo ser feliz. Tá entendendo? Eu não consigo ser feliz. Tá entendendo? Porque o Elvis, ele também é muito medroso, ele... Entendeu? Aí quando foi um dia, eu descobri o Elvis, porque a Vitória pegou um copo do bebedouro e aí levou pra dentro do quarto. Que eu tava morando com a Sara Jane, o Gabriel e a Vitória. Aí o Sérgio é meu pai de uma outra vida. Tá entendendo? O Valparaíso está até no segredo do Sérgio também. E aí o Sérgio começou a falar por causa do copo. E eu no albergue, os albergados não perdem seus direitos, e o que comiu no albergue não é de graça, tá tudo em cima do meu sacrifício, os 7 meses que eu passei lá. Então os albergados, eles são os meus albergados e albergados do Elvis. Né? Os albergados não podem condenar o Elvis pelas ordens que ele tinha que obedecer para receber o salário e sustentar o filho dele e a família dele. Tá entendendo? Porque se ele não obedecesse, ele perdia o emprego dele, e ele conseguiu com o sacrifício, que eu já sei como foi que ele conseguiu. Mas eu quero que ele seja feliz com a Márcia Coutinho. Eu quero me casar com o pai biológico da Vila Vitória. O Mazinho me decepcionou muito. E aí é assim. Tá entendendo? Aí eu não pude guardar esse segredo pro Antônio. Porque se eu ficasse calada, ele já estava morto. Tá entendendo? E é por isso que não matam o Fernando, que casou com a Sara Jane. Mas o Fernando é meu irmão na minha história. O Fernando não podia se casar comigo, porque o Fernando era esposo legítimo da Sara Jane. E eu tive que falar. Se matarem o Antônio,
eu mato vocês. Eu falei, porque eu vi nos olhos dele o desespero. Entendendo? E ele falou que quando ele voltasse, eu seria a única. E a primeira mulher que ele iria procurar pra ele fazer feliz. Tá entendendo? E eu sei que é assim. E eu não consigo. O pai do Benjamin, ele endureceu o meu coração. O Elvis Antônio Rocha, ele partiu o meu peito. É uma dor que não existe remédio em farmácia, não existe remédio na terra que sare a ferida e eu não sinta aquela saudade, aquela vontade de chorar, aquele aperto na garganta, aquela dor terrível no peito. É mesmo que colocasse um cacho de açaí e toda vez que eu sinto saudade, por isso que eu não gosto muito de falar sobre esse assunto. Porque é meio que espocar uma semente de açaí e o sangue derrama por cima do meu peito, o sangue gelado que vai aliviando a dor. Tá entendendo? Mas tá bom. Entendeu? E aí sim que eu tava falando. Aí o Sérgio começou a falar do copo. Aí eu falei, Sérgio, tá aqui o copo, deixa de ser enjoado. Foi a Vitória que pegou. Aí o Elvis, assim, o Sérgio entrou lá. Aí o Elvis chegou lá. Rapaz, aí tu vai falar por causa de um copo com a menina. Aí começou. Aí o Sérgio, por que tu não pega toda essa demissão e sai? Aí o Elvis, não, tu que tem que sair. Aí eles começaram, aí eu fui segurar na mão do Elvis. Elvis, calma. Ele olhou pra mim e puxou a mão rapidinho com medo, sabe? De saber que eu tinha segurado na mão dele, né? Mas uma hora ele vai saber por quê. Porque a única que segurou na mão dele pra ajudar foi eu, tá entendendo? Aí, pra ajudar a família dele também. Aí eu falei, vocês dois, tá bom de vocês dois parar de discutir? Eu já sei quem é tu, Sérgio. Tu também, tá, Elvis? Por que vocês não voltam pro trabalho de vocês? Eu aqui não sou uma albergada, não. Você, Elvis, iria administrar os projetos que eu ia escrever. Vocês dois iam ter que me obedecer, eu falei pra ele. Vocês dois iam ter que me obedecer, porque eu sou a dona desse albergue. E aí quando foi da outra, aí eles dois saíram, sabe? Aí um dia a Mary mandou eu jogar uns pão que não colocaram na mesa lá. Eu joguei o pão, aí eu voltei, porque quem fazia a limpeza, assim, era eu, os albergados faziam, mas eu fazia depois, porque eu não sabia limpar direito. Eu sempre gostei de tudo limpinho, tudo. Dentro, fora, tudo limpinho. Era vassoura direto na minha mão. Aí eu cheguei e falei assim, Mary, ó, da próxima vez que tiver pão aí que não for colocado na mesa, tu pega e tu mesmo vai jogar lá, ó. Pra ver, e tu tá jogando pão que era pra colocar na mesa pros albergados. Ah, Mary foi falar um monte de coisa pro Elvis me chamou. Olha, a senhora fica sabendo que aqui, a senhora é uma albergada, a senhora não dá ordem. Eu digo, eu albergada? Olha pra minha cara, vê se eu sou albergada. E outra, eu não tô dando ordem, eu só tô falando que tá certo e você tá errado. Sabe por que tu tá errado? Porque tu vai obedecer ordem que vai complicar a tua vida. E tu não sabe, eu não quero o teu mal, nem do Sérgio, nem do Datana, de ninguém que trabalha aqui, ó, que recebe salários pago pelo governo. Eu sei o que significa esse albergue, eu sei até onde é que fica a ponta do iceberg, que é ali, ó, naquele muro que divide albergue e posto de saúde. Aonde a chata da Ana Kelly vem perturbar minha vida aqui. Tá entendendo? Então é assim. Eu sou assim. Tá entendendo? Meu jeito é esse. Eu não gosto de ver as pessoas complicadas, eu não gosto de ver as pessoas sofrendo. Eu gosto de ver as pessoas felizes, eu gosto de ver tudo certo, para que, na verdade, todos continuem no meu caminho, tudo certo. Não é tirar aquele que já ia chegando lá na frente e colocar para trás, e quem estava atrás colocar na frente, porque nunca vai passar pelo aquele que já passou pelo aquele lugar para estar lá na frente. Ai, que chato. E eu não quero ficar dentro dessa casa. Sim. Agora eu não sei também se eu coloquei a frase, se o teu coração fosse igual ao meu coração, seríamos dois corações em um só coração. Mas eu quero me casar com o pai biológico da Vitória. Não interessa se ele tá com a filha da Ivone, eu quero que ela se foda. Sabe por quê? Porque, assim,
Eu sofri muito quando eu estava grávida da Ávila Vitória e eu também derramei muitas lágrimas sem saber quem era o pai da Ávila Vitória. Eu chorei por ele, porque se eu soubesse que era o pai da Ávila Vitória, eu ia atrás dele. E a Ávila Vitória não tinha passado tanta fome, sede e frio na minha barriga, não tinha sofrido tanto. Eu não sabia nem quem era a família do pai da Ávila Vitória. Mas deixa pra lá, entendendo? Deixa pra lá.